Olá, tudo bem? Existe uma mensagem que está queimando aqui no meu coração e eu sinto que você precisa ouvir isso. Então fica comigo até o final. Lá em Mateus 14, do 22 ao 33, a Bíblia vai nos contar aquela passagem que Jesus ele anda sobre as águas. E resumidamente, existem muitos trechos que me chamam a atenção. Jesus ele dá a ordem aos discípulos para passarem do outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, ele subia, orou, e no momento em que ele vem, ali já havia uma tempestade, um grande vendaval, e Jesus decide ir andando sobre as águas. Mas os discípulos, quando veem de longe aquela cena, eles gritam com medo, e Jesus logo responde: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E aí vem Pedro e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha que incrível. Pedro, em meio a uma tempestade, ele enxergou uma oportunidade de viver o sobrenatural. E o que Deus fala comigo é que existem tempestades na nossa vida que Deus usa para nos instigar e nos levar a um novo nível. Basicamente, Pedro estava falando: Senhor, permita-me andar sobre essa tempestade. Essa tempestade que está sobre a sua vida não é para te matar, é para te promover. O barco parecia o lugar mais seguro naquele momento. O barco dava a sensação de segurança, mas andar sobre a tempestade levava Pedro a experimentar o sobrenatural. Isso é incrível, porque Pedro ele não anda simplesmente sobre as águas, ele anda sobre uma tempestade. Pedro, em meio àquela tempestade, não pede para Jesus cessar o vento. Ele não pede para Jesus cessar o mar. Pedro praticamente está falando: Jesus, permita-me ter uma experiência contigo sobre essa tempestade. Porque antes, querido, de Jesus cessar a tempestade que está ao seu redor, antes de Jesus movimentar aquilo que está externo, primeiro, ele quer acalmar a tempestade que está no seu coração. Ele quer fazer com que você viva milagres, sim, mas primeiro, ele quer trazer no seu coração a confiança e a fé nele, que independe de circunstância. Você não precisa estar tudo calmo para você se mover no sobrenatural. Se mova no sobrenatural e você vai ver que as coisas irão se movimentar ao seu favor. A palavra de Jesus hoje para você é: vem. Ele fala: tem de bom ânimo. Sabe o que significa ter bom ânimo? É ter esperança. Não desanime, não perca a sua fé, coragem. Ele fala: sou eu. Você pode ter certeza que quando você se move em fé, Jesus corresponde à sua fé. E Jesus fala: vem. E Pedro imediatamente se posiciona e vai ao encontro de Jesus. Mas houve um momento em que Pedro, ele repara nas circunstâncias. Ele repara naquele vento, ele repara naquela tempestade, e assim somos nós também na nossa vida. Muitas das vezes nós começamos a reparar naquela tribulação, naquele vendaval, começamos a reparar que as coisas não estão como nós esperávamos. E aí a gente dá lugar à dúvida e começa a abafar a nossa fé. Naquele momento Pedro, ele começa a afundar. Mas olha que lindo. Imediatamente Pedro grita: salva-me, Senhor. Pedro, ele não pediu ajuda dos discípulos. Pedro em nenhum momento confiou na sua força para escapar daquela situação. Pedro sabia que só Jesus poderia salvar ele. Mesmo em meio ao momento em que a fé dele foi abalada, ele olhou para Jesus e buscou a salvação naquele que podia fazer alguma coisa. Querido, eu quero te dizer que mesmo em meio a momentos em que você está fracassando, não confie na tua força, não peça ajuda para outra pessoa que não seja Jesus. Ele está bem à sua frente. Aquele que liberou a palavra, vem, é aquele que estende a mão, nos faz andar sobre as águas com ele e nos coloca de volta no barco. Mas não foi o mesmo Pedro que saiu, não foi o mesmo Pedro que retornou para o barco. Quando você dá passos de fé, querido, eu quero te dizer que você não será mais o mesmo. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele já liberou a palavra, vem, confia, não tenha medo, pare de olhar para as circunstâncias e fita os seus olhos e o seu coração em Jesus, porque fé e dúvida não caminham juntos.